A origem da Wehrmacht. 16 de março de 1935 marcou o momento em que a Alemanha rompeu definitivamente com as limitações do Tratado de Versalhes. Nesse dia, o pequeno exército do pós-guerra foi oficialmente transformado na Wehrmacht, uma força que incluía o Heer, a Luftwaffe e a Kriegsmarine sob o comando absoluto de Adolf Hitler. Mas essa proclamação não surgiu do nada. Durante anos, o regime contornou as proibições internacionais através de projetos encobertos, veículos blindados registrados como maquinaria agrícola, aviação militar camuflada sob atividades civis e centros de treino ocultos onde pilotos, mecânicos e comandantes eram treinados. Com o regresso da conscrição, a pequena Reichswehr foi absorvida por uma estrutura muito maior, apoiada por fábricas como a Krupp e por escolas adaptadas ao novo ritmo de expansão. Nesses mesmos anos nasceu a Panzerwaffe e a Luftwaffe tomou forma sob a liderança de Göring. Tudo isto criou uma máquina militar moderna que ultrapassou completamente as antigas restrições. Mas como poderia um rearmamento de tal magnitude avançar durante tanto tempo sem ser travado? Do armistício a Versalhes, a imposição do desarmamento total alemão. Quando a frente ocidental colapsou no outono de 1918, a estrutura militar do Reich ficou sem capacidade para sustentar uma defesa prolongada. Os comandantes que tentaram manter as linhas assistiram à rápida perda de posições, à medida que a pressão combinada dos britânicos, franceses e americanos ultrapassava as forças disponíveis. A falta de reservas preparadas e o desgaste contínuo impediram qualquer recuperação real. Neste cenário, a liderança política recebeu relatos de que a guerra só causaria maior destruição sem possibilidade de reverter a situação. As comunicações internas descreviam um exército exausto, sem capacidade operacional para resistir a novas ofensivas e com unidades que começavam a mostrar sinais de desintegração. À medida que este declínio acelerava, o aparelho militar tentou manter-se ordenado, mas os factos mostraram que o sistema já não podia sustentar a iniciativa. A retirada em múltiplos setores tornou-se uma série de retiradas contínuas, com comandantes intermédios a tentar reorganizar tropas que tinham sofrido pesadas perdas. A situação gerou debates nos órgãos decisórios, onde se aceitou que prolongar o conflito não produziria qualquer vantagem estratégica. Isto promoveu a busca por um acordo para cessar os combates, e representantes do governo solicitaram formalmente um armistício. Quando o cessar-fogo foi assinado a 11 de novembro, o exército recebeu instruções precisas sobre os procedimentos para abandonar posições avançadas, entregar determinado material e concentrar-se nos pontos previamente designados pelos aliados. O documento regulava cada movimento, desde a vacação de territórios até a retirada total para áreas acordadas dentro da Alemanha. Estas disposições foram apresentadas como medidas transitórias enquanto se preparava um tratado final que estabeleceria as novas obrigações militares. Nos meses que se seguiram, as autoridades alemãs enfrentaram pressões externas e instabilidade interna marcadas por protestos, mudanças de administração e a queda do antigo governo imperial. Durante o inverno de 1918 e os primeiros meses de 1919, o país sofreu uma profunda reestruturação política. Um novo sistema de governo foi estabelecido após a abdicação do monarca e foram criadas instituições que tentaram recuperar o controle em meio a greves, disputas armadas e revoltas de vários tipos. Os líderes civis tiveram de enfrentar esta situação enquanto aguardavam os termos do tratado que definiria a estrutura militar do novo Estado. As reuniões internacionais avançaram lentamente, mas desde o início era evidente que as potências vencedoras procuravam reduzir o aparelho de guerra alemão ao mínimo. A delegação alemã recebeu apenas informações parciais, enquanto os aliados finalizavam os pontos específicos relativos ao tamanho do exército, a organização autorizada e a lista completa de armamentos permitidos. Em meados de 1919, a conferência reunida em Paris entregou o texto final do futuro acordo aos representantes alemães. As páginas dedicadas a assuntos militares foram integradas nos artigos entre os números 159 e 213. Estabeleceu a obrigação de limitar as forças terrestres a um contingente fixo de 100.000 soldados.
Foi também previsto que só poderiam existir 7 divisões de infantaria e 3 divisões de cavalaria, todas sujeitas a um comando altamente restrito. O documento proibia qualquer estrutura semelhante a um Estado-Maior Geral e ordenava a dissolução das agências que tinham coordenado o planeamento militar durante a guerra. Da mesma forma, previa a eliminação de carros blindados, artilharia pesada, peças de longo alcance e armas capazes de atacar a grandes distâncias. As restrições incluíam a renúncia total de uma força aérea militar. Foi salientado que o país não podia manter esquadrões de combate, aeronaves de reconhecimento, bombardeiros ou navios de qualquer tipo destinados a funções militares. Juntamente com esta proibição, foi imposta a entrega ou destruição do equipamento aeronáutico remanescente e a interrupção de toda a produção futura de aeronaves destinadas a uso militar. Da mesma forma, a possibilidade de construir, possuir ou usar submarinos, quer para missões de ataque como de defesa, foi negada, e a rendição imediata dos que ainda permaneciam em território alemão após a ordem do armistício. O tratado especificava que as armas químicas e as instalações relacionadas deveriam ser eliminadas sob supervisão internacional. A fabricação de munições e material de guerra estava limitada a instalações previamente autorizadas, cuja atividade podia ser inspecionada a qualquer momento pelas agências aliadas. Para garantir o cumprimento, foi criada uma comissão interaliada encarregada de visitar armazéns, fábricas e quartéis. Os seus membros podiam exigir documentos, rever inventários, monitorizar os movimentos das unidades e verificar se cada disposição estava cumprida. Essas visitas foram anunciadas com pouco aviso e as autoridades alemãs foram obrigadas a garantir acesso total a quaisquer instalações ligadas ao antigo aparelho militar. Enquanto estas regras eram impostas, o processo de desmobilização avançava dentro do país. Os comandantes deveriam libertar grandes números de pessoal, reorganizar as unidades sobreviventes e reduzi-las ao limite fixo. As ordens enviadas aos distritos militares explicavam como cada etapa deveria ser executada, desde a suspensão do recrutamento até a transferência de material, para os pontos indicados pela Comissão Internacional. Os antigos corpos de exército foram dissolvidos e substituídos por estruturas muito menores, e os centros de treino ficaram sujeitos a novas regras que restringiram severamente o número de oficiais ativos. Em várias regiões, a retirada ordenada combinou-se com tensões locais. A falta de recursos e a incerteza política levaram a motins nas cidades, onde os soldados regressaram sem um sistema claro para a sua reintegração. Os governos regionais tentaram manter a disciplina, mas a escassez de abastecimento e a pressão de grupos armados dificultavam esse objetivo. Tudo isto acontecia enquanto os delegados alemães em Paris discutiam sem sucesso a possibilidade de diluir alguns artigos, pois as potências vencedoras insistiam em manter cada ponto sem modificações substanciais. Quando foi anunciado que o tratado deveria ser aceite sem alterações, o novo governo alemão avaliou o risco de retomar os combates perante um inimigo muito superior. Relatórios militares indicavam que o país não conseguia resistir a uma ofensiva conjunta e a situação econômica tornava impossível sustentar um conflito prolongado. Finalmente, as autoridades aprovaram a assinatura e o texto entrou em vigor, forçando a aplicação imediata de limites militares. As atas de recepção descreviam a entrega sistemática do material necessário e a verificação aliada em arsenais e fábricas. Nos círculos militares, a redução para 100 mil membros gerou tensões e debates. Muitos oficiais abandonaram o serviço por falta de cargos, enquanto outros procuraram permanecer no novo esquema. As conversas no comando centraram-se em como reorganizar uma pequena força que tinha de se conformar às diretrizes impostas. Estas reuniões internas, registradas nos relatórios entregues ao governo civil, demonstravam uma preocupação constante em preservar pelo menos um núcleo profissional que garantisse um mínimo de continuidade. No entanto, a aplicação rigorosa das regras limitou qualquer tentativa de expandir capacidades ou manter estruturas anteriores. Nos meses seguintes à assinatura, a Comissão Internacional intensificou as suas rondas de inspeção. Os seus representantes visitaram depósitos de armas, oficinas ferroviárias, instalações de transporte e antigos quartéis. Também analisaram documentos de unidades que ainda estavam em processo de dissolução.
A supervisão era constante e detalhada, enquanto os aliados procuravam garantir que não permanecessem armas ou equipamentos não declarados. Os oficiais militares alemães eram obrigados a entregar relatórios regulares e responder a perguntas específicas sobre movimentos de material e pessoal. As tensões políticas dentro do país continuaram durante a implementação destas obrigações. Grupos de diferentes fontes expressaram rejeição dos termos assinados, e o governo enfrentou protestos que questionaram a legitimidade do acordo. Apesar disso, as autoridades mantiveram a linha de conformidade para evitar represálias ou sanções adicionais. A situação nas ruas era complexa, mas os responsáveis pela administração militar continuaram a trabalhar dentro das limitações atribuídas para evitar que a situação se agravasse. Nesse período, as novas estruturas militares tinham em grande parte conformado o que o documento estabelecia. O número de tropas tinha sido reduzido conforme necessário e o inventário de armas mostrava a capacidade mínima. Os antigos funcionários que não conseguiram continuar ao serviço procuraram outros caminhos numa sociedade marcada pelo desemprego e pela incerteza. Os líderes militares continuaram a transmitir relatórios sobre a situação para Berlim, notando dificuldades em adaptar-se a um quadro tão restritivo, enquanto insistiam em manter um pequeno corpo de oficiais com experiência em planeamento e liderança de tropas. As diretrizes internacionais mantiveram-se firmes e as inspeções continuaram nos anos seguintes. O país estava sujeito a um sistema de vigilância e controlo que limitava qualquer tentativa de recuperar a capacidade militar que tinha antes do grande conflito. Com o tratado em vigor, o antigo exército imperial deu lugar a uma força reduzida, vigiada por potências que procuravam impedir a reconstrução de um aparelho militar forte. Neste ambiente, a vida militar alemã era condicionada por um conjunto de regras que marcavam o início de uma fase completamente diferente. A Reichswehr, a estrutura reduzida que escondia um projeto maior. No final de 1919, quando a maior parte da redução imposta pelas potências vitoriosas já tinha sido realizada e o exército alemão começava a ajustar-se ao número máximo autorizado, a atenção voltou-se para a tarefa de transformar este pequeno contingente numa força estável e profissional, totalmente integrada no quadro institucional da República. Foi então que começou a fase em que a Reichswehr tomou a sua forma final, com um comando central claro, uma administração ordenada e um pequeno grupo de oficiais selecionados com critérios muito rigorosos. Essa escolha determinaria a cultura interna do exército para a década seguinte. O governo definiu então uma estrutura que teria de ser ajustada ao tamanho permitido, embora procurasse manter elevados níveis de qualidade em todas as funções. O presidente da República permanecia no topo da cadeia de comando, enquanto o Reichswehrminister assumia a gestão diária da instituição. Sob esta autoridade, foram organizadas a Heeresleitung, o escritório que geria o exército, e a Marineleitung, responsável pela pequena força naval que ainda existia. A partir deste esquema, a Reichswehr começou a funcionar como um órgão unificado com ramos perfeitamente delimitados, subordinados ao poder civil. A reorganização baseou-se na manutenção apenas das unidades essenciais para operar dentro do limite permitido de tropas. As divisões de infantaria e cavalaria estavam distribuídas em regiões militares que coincidiam com o antigo corpo de exército, o que permitia tirar partido das infraestruturas já conhecidas. Cada uma destas regiões era liderada por um comandante responsável pelo treino, disciplina e administração local. Embora o número de tropas fosse muito inferior ao do passado, foram feitos esforços para garantir que todas as áreas estivessem equipadas com pessoal treinado para desempenhar funções essenciais e manter um nível básico de treino. O pequeno tamanho da instituição forçou o desenho de um processo de seleção rigoroso. Os candidatos deveriam ter um historial limpo, estar familiarizados com procedimentos modernos e demonstrar capacidade para assumir responsabilidades longas, pois o serviço foi estabelecido ao longo de longos períodos para evitar rotatividade constante. O objetivo era criar uma força composta por soldados que permanecessem tempo suficiente para ganhar experiência sólida e transmiti-la aos novos recrutas. Assim, a continuidade tornou-se um elemento central da identidade da Reichswehr. Com o Estado-Maior já definido,
A administração militar foi dividida entre vários escritórios especializados. Um dos mais importantes era o Truppenamt, que funcionava como centro de coordenação para assuntos organizacionais, de formação e operacionais. Embora o tratado proibisse a manutenção do antigo Estado-Maior, esta divisão assumiu muitas das suas tarefas através de trabalho discreto que não violava fronteiras formais. O Truppenamt elaborou regulamentos, ajustou procedimentos e supervisionou a instrução, o que lhe conferiu uma influência decisiva na estrutura global. Outro órgão-chave era o Waffenamt, responsável pela gestão do material de guerra permitido. A sua missão era controlar as reservas, organizar as aquisições e estabelecer padrões para a manutenção do equipamento disponível. As inspeções de armas e unidades complementavam este trabalho através de monitorização periódica para verificar se tudo operava dentro das margens autorizadas. Estas áreas, juntamente com inspeções divididas por especialidades, permitiram ao Exército manter uma administração complexa, apesar do seu pequeno tamanho. O Ministério também estabeleceu mecanismos para garantir a disciplina interna, especialmente numa altura em que as tensões políticas ainda existiam em todo o país. Os pedidos e queixas dos soldados tinham de passar diretamente pelo Reichswehrminister, que tinha autoridade para agir sobre casos individuais quando considerado necessário. Esta forma de supervisão procurava evitar situações como as vividas nos meses após o fim da guerra, quando unidades inteiras tomavam decisões sem controlo central. O novo sistema destinava-se a garantir que cada membro das Forças Armadas fosse responsável perante as instituições legais e não perante laços políticos externos. Este período coincidiu com fortes conflitos dentro da República, e a Reichswehr foi forçada a intervir repetidamente para preservar a ordem. Embora a força tivesse um mandato limitado, muitas autoridades regionais confiavam nela para conter motins e confrontos violentos. Estas intervenções aumentaram a visibilidade do Exército e reforçaram o seu papel como instrumento de governo, embora tenham gerado tensões com setores que questionavam o uso do Exército para resolver problemas internos. Ainda assim, a estabilidade do país dependia em grande parte desta intervenção constante. No início de 1923, a situação política e econômica deteriorou-se ainda mais com a crise do Ruhr e a hiperinflação. A Reichswehr teve de assumir tarefas adicionais relacionadas com a proteção de instalações, transporte de suprimentos e vigilância em áreas onde se temia uma revolta. Mas este período crítico permitiu aos comandantes insistir na necessidade de separar definitivamente as funções militares das tarefas de segurança interna. Uma vez controladas as tensões mais fortes, a liderança do Exército declarou, no final desse ano, que era a altura de se concentrar exclusivamente em assuntos militares e de minimizar intervenções em conflitos políticos ou sociais. Esta decisão teve consequências diretas na formação de oficiais e sargentos. A instrução deve centrar-se em manter o profissionalismo dos quadros, sem permitir que as unidades sejam arrastadas para disputas internas no país. O sistema de educação militar foi ajustado de acordo com estas novas prioridades. As escolas deveriam preparar futuros comandantes para liderar pequenas unidades, capazes de desempenhar funções específicas dentro de limites estritos. O objetivo era preservar um nível de eficiência que lhe permitisse reagir a crises eventuais sem necessidade de aumentar o número de tropas. Restrições externas também afetaram a disponibilidade de centros de formação. Muitas academias foram encerradas por ordem das potências vencedoras, pelo que a formação teve de ser concentrada em menos instalações e com programas adaptados às novas condições. Neste contexto, a experiência acumulada pelos instrutores tornou-se mais importante do que nunca, pois tiveram de compensar a falta de escolas com formação diária em unidades distribuídas por todo o país. A continuidade da educação militar dependia da disciplina interna e da capacidade dos comandantes de manter uma rotina constante. A margem limitada de manobra levou a instituição a desenvolver métodos que permitissem a preservação do conhecimento técnico e administrativo sem violar quaisquer das cláusulas impostas. A centralização dos ficheiros, relatórios e regulamentos garantia que cada modificação ou ajuste fosse registrado e pudesse ser utilizado para fins de formação. Este fluxo interno de documentação
ajudou a manter a coerência entre os diferentes ramos do exército e a evitar que a escassez de tropas gerasse diferenças de opinião entre regiões. Cada uma destas medidas ajudou a transformar a Reichswehr num órgão profissional coeso, capaz de operar dentro de limites estritos, sem perder eficácia. A estrutura reduzida exigia uma gestão precisa, seleção rigorosa de pessoal e supervisão detalhada de cada área. Do final de 1919 a 1924, o exército foi construído sobre estas bases, consolidando uma identidade institucional centrada na disciplina, continuidade e adaptação a um quadro legal que condicionava todos os aspectos da sua existência. Hans von Sicht e o desenho do exército moderno. Desde os primeiros anos do pós-guerra, Hans von Sicht assumiu a liderança do exército alemão, com a ideia de rever completamente a experiência militar recente. Assumiu a responsabilidade de liderar uma pequena instituição que tinha de se adaptar a um quadro rigoroso e fê-lo estabelecendo uma dinâmica de estudo constante. Reuniu grupos de oficiais para rever relatórios oficiais, comunicados de comando e materiais retirados do conflito anterior. Ordenou a recolha de avaliações de campo e os relatórios do antigo Corpo da Frente para encontrar padrões que explicassem os fracassos de 1914 a 1918. Sob a sua coordenação, estas equipas trabalharam com documentos do alto comando do período imperial e com análises estatísticas sobre a evolução dos armamentos nos anos de guerra. À medida que essas tarefas avançavam, Sicht promoveu um sistema de preparação que procurava ultrapassar a antiga organização. Redefiniu os exercícios, ajustou manuais internos e estabeleceu novos padrões para a instrução diária. Introduziu diretrizes sobre as relações entre comandantes e subordinados, com ênfase em cada nível da cadeia de comando, saber como resolver situações sem esperar ordens diretas dos escalões superiores. Paralelamente, fez com que as unidades adotassem rotinas de treino que combinavam movimentos rápidos, reorganização imediata após manobras e revisão contínua da coordenação entre secções. Com esta abordagem, Sicht pretendia que cada componente do exército tivesse a capacidade de agir com iniciativa. Defendeu que os jovens oficiais compreendem a importância de lidar com a informação em constante mudança sem perder a coesão interna. Explicou que a capacidade de tomar decisões em momentos de pressão deve tornar-se uma característica comum dentro da estrutura. Estas ideias foram difundidas em escolas militares, reuniões de verão para comandantes e cursos ministrados em diferentes regiões do país, onde se insistia na necessidade de melhorar os critérios individuais sem enfraquecer a disciplina coletiva. Paralelamente a estas mudanças, Sicht supervisionou a organização do pessoal para formar uma base profissional concentrada. Reduziu as margens automáticas de promoção e exigiu avaliações constantes para manter apenas aqueles que demonstrassem capacidade técnica e de liderança. Ao mesmo tempo, estabeleceu critérios de seleção baseados na experiência de guerra e desempenho demonstrados nos novos programas de formação. Graças a este sistema, o exército mantinha um corpo de oficiais homogêneo, capaz de transmitir diretivas sem desvios. As reformas de Sicht estenderam-se também ao nível da organização interna. Reajustou as funções das divisões e regimentos para que cada unidade pudesse adaptar-se a vários cenários. Definiu estruturas que facilitariam a mobilização rápida de pessoal e recursos em caso de necessidade, mesmo com um número limitado de tropas permitido pelos padrões internacionais. Para isso, desenhou arranjos administrativos que facilitassem o controle do fluxo de informação da gestão sênior para as empresas. Dentro destas mudanças, Sicht incentivou o estudo sistemático das operações recentes, tanto as suas como as de outros exércitos. Solicitou relatórios sobre manobras no estrangeiro e revisões de documentos técnicos preparados fora do país. Estas análises incluíram observações sobre movimentos combinados, uso de comunicações e efeitos de diferentes tipos de armamento na manobra. Os resultados foram integrados nos programas de formação e discutidos em reuniões regulares realizadas nos centros de formação. À medida que a década avançava, Sicht manteve o objetivo de manter a coesão profissional através de uma disciplina exigente. Enfatizou práticas que evitavam rotinas passivas e reforçou as inspeções surpresa para monitorizar o nível de preparação.
Nessas revisões, foram verificados o estado do armamento básico, a organização dos armazéns e o domínio das regras de instrução. As observações eram enviadas para o seu gabinete, onde os resultados eram comparados entre unidades para detectar falhas recorrentes. Neste contexto, o Exército procurava métodos discretos para manter competências técnicas que eram oficialmente proibidas. Este processo não envolveu o desenvolvimento de capacidades completas, mas sim a preservação do conhecimento fundamental dentro do quadro jurídico. Para tal, SICT permitiu que certos grupos trabalhassem com dispositivos e ferramentas que, sem violar regulamentos, serviam para sustentar competências relacionadas com funções mais avançadas. Estes grupos operavam em instalações supervisionadas, onde eram realizados testes de manutenção e avaliações procedimentais. A liderança do Exército também promoveu as relações acadêmicas com os centros técnicos do país. Estabeleceram contactos com institutos especializados e escolas de engenharia que poderiam fornecer estudos sobre materiais, design básico e processos que melhorassem o funcionamento dos equipamentos autorizados. Estas ligações facilitaram que os oficiais tecnicamente treinados mantivessem um nível aceitável de atualização sem comprometer obrigações externas. Com base nas análises recolhidas nos primeiros anos, SICT estabeleceu diretrizes sobre como o Exército deveria reagir a situações complexas. Nas suas reuniões internas, salientou que cada oficial deveria ser capaz de reorganizar as suas forças caso a situação mudasse. Esta abordagem reforçava a ideia de comando flexível que tanto enfatizava nos seus relatórios. Cada documento elaborado no seu ambiente mostrava a intenção do Exército de recuperar a capacidade de iniciativa sem depender exclusivamente do escalão mais alto. Ao incorporar estas práticas, SICT manteve discussões com diferentes departamentos para definir como as Forças Armadas poderiam tirar partido dos recursos disponíveis no país. Estas negociações incluíram aspectos administrativos, atribuição de funções técnicas e reorganização dos gabinetes responsáveis pelo material. A sua prioridade era manter um grupo de especialistas distribuído de forma equilibrada para evitar que o conhecimento técnico se concentrasse num só local. O processo de estudo da guerra anterior continuou ao longo da década. Os grupos de análise produziram relatórios que recolhiam experiências adquiridas nas operações de 1914, 1915 e campanhas subsequentes. Estes documentos eram classificados de acordo com temas como o emprego da infantaria, coordenação com artilharia permitida e movimentos operacionais sob pressão. Além disso, analisaram casos em que houve quebra nas linhas ou perda de coesão para identificar erros que poderiam ser corrigidos no futuro. A nível internacional, SICT analisou cautelosamente a possibilidade de estabelecer perspectivas técnicas com outros países. Foi neste contexto que foram estabelecidas ligações discretas que permitiram a troca de informações em áreas muito específicas. De acordo com os dados documentados no Faustian Bargain, nesses anos existiam acordos limitados que favoreciam o acesso a espaços onde podiam ser realizados testes técnicos. As atividades foram realizadas em instalações localizadas fora do território nacional, o que permitiu trabalhar com equipamentos que não podiam ser oficialmente manipulados dentro do país. Os oficiais destacados nestas instalações participaram em exercícios para observar os efeitos de diferentes tipos de armamento e recolher dados sobre o funcionamento mecânico. Estes programas faziam parte de um quadro de cooperação que incluía o estudo de veículos e dispositivos destinados a melhorar a mobilidade, algo que não podia ser realizado no seu próprio território devido às restrições em vigor. Além disso, estes intercâmbios permitiram avaliar métodos de trabalho aplicados nas Forças Armadas da região que acolhem os acordos. As conclusões das atividades internacionais foram enviadas aos departamentos técnicos do Exército para serem integradas nos seus próprios estudos. Isto reforçou a intenção de SICT de manter o conhecimento militar atualizado sem comprometer a legalidade formal. Os relatórios incluíam observações sobre manobras, falhas detectadas nos mecanismos testados e possíveis melhorias no funcionamento de unidades especializadas.
Com o tempo, as análises acumuladas e as reformas introduzidas consolidaram uma estrutura disciplinada que conseguiu manter o seu nível profissional apesar das condições externas. As decisões de Sixte durante a década de 1920 moldaram a forma como os comandantes eram organizados, como o pessoal era treinado e que métodos eram usados para estudar as experiências de guerra. Estes aspectos eram essenciais para a configuração de um exército que procurava manter a sua capacidade operacional sem violar as obrigações impostas após o conflito mundial. O dia que mudou tudo, Hitler e o exército enfrentando a sua primeira luta pelo poder. Quando 1933 começou, o exército alemão ainda operava dentro do quadro limitado herdado do período pós-guerra, embora mantivesse uma estrutura interna disciplinada. A 30 de janeiro, a chegada de Adolf Hitler ao cargo de chefe do governo abriu um cenário totalmente novo para a instituição militar. Desde o primeiro dia, o novo líder procurou apresentar-se aos comandantes como alguém disposto a melhorar a posição do aparelho armado dentro do Estado. Nas semanas seguintes, representantes do governo reorganizaram ministérios, removeram obstáculos administrativos e alteraram a composição das agências responsáveis pela supervisão dos assuntos militares. Imediatamente, o ministro da Defesa, Werner von Blomberg, ganhou uma autoridade que não tinha durante a República de Weimar, e fê-lo com o apoio explícito do novo chefe do executivo. Um momento-chave foi a reunião de 3 de fevereiro de 1933, quando Hitler explicou aos comandos superiores a sua intenção de reforçar o aparelho militar, desde que a liderança do exército cooperasse com o seu projeto político. Nessa reunião, os oficiais ouviram promessas de apoio institucional e viram que o governo estava disposto a remover os obstáculos impostos nos anos anteriores. Este gesto gerou uma disposição favorável dentro da liderança armada, que estava cansada das restrições internas e das tensões políticas acumuladas na década anterior. Blomberg, aproveitando este clima, intensificou a sua presença no governo e conseguiu consolidar o peso do Ministério da Defesa dentro do novo regime. O processo de reorganização durante os primeiros meses afetou estruturas civis e militares. As autoridades adotaram medidas simbólicas que ligavam diretamente o exército aos emblemas do novo governo. Foi autorizado o uso das cores oficiais e da música do regime em eventos públicos, e foram introduzidas alterações administrativas que facilitaram a comunicação entre o ministério e o chefe de Estado. Ao mesmo tempo, a instituição teve espaço para se concentrar nas suas funções militares sem interferência de outros órgãos do país. Dentro das unidades, foram adotadas regras internas que refletiam a nova orientação política. Enquanto esta aproximação entre o governo e o exército decorria, a presença da SA aumentou rapidamente. Esta organização, liderada por Ernst Röhm, reuniu um enorme número de membros durante 1933 e assumiu funções que geraram tensões com a instituição profissional. A SA acrescentou outras associações paramilitares, incluindo a Stahlhelm, sob o seu controlo, o que reforçou a sua influência. O crescimento contínuo deste corpo preocupava os comandantes militares, que observavam como Röhm procurava um papel que pudesse entrar em conflito com o monopólio do uso formal de armas. A Reichswehr dependia parcialmente da SA para certas atividades instrucionais, o que aumentava o sentimento de vulnerabilidade dentro da instituição. Nesse contexto, Blomberg tentou manter um equilíbrio entre a sua aliança com o governo e a defesa da posição do exército perante a SA. Embora o regime tenha usado a SA para reforçar o seu poder interno, os comandantes militares viam o seu tamanho colossal como tornando a organização uma concorrente no âmbito militar. Röhm falou insistentemente das suas aspirações e não escondeu a sua intenção de remodelar o sistema armado para seu próprio benefício. Estas declarações geraram preocupação entre os oficiais, que temiam que qualquer reforma promovida por Röhm afetasse diretamente a estrutura profissional da instituição militar. O clima de tensão entre a SA e o exército continuou ao longo de 1933 e agravou-se à medida que Röhm reforçava a sua posição. A liderança da Reichswehr observou enquanto o líder paramilitar procurava influenciar a formação das políticas de segurança e a distribuição interna do poder. O risco para o exército era óbvio.
Se a SA conseguisse tornar-se a força dominante dentro do Estado, a instituição profissional seria subordinada ou até deslocada. Esta possibilidade levou os oficiais a acompanhar de perto os desenvolvimentos políticos e a manter a necessidade de garantir uma ligação direta com Hitler. Na primeira metade de 1934, a relação entre Hitler, Röhm e os comandantes do exército atingiu um ponto crítico. Os agentes informavam periodicamente Blomberg sobre os movimentos internos da SA e a insistência do seu líder em reivindicar a autoridade. Esta notícia alimentou a ideia de que a Reichswehr precisava de uma solução que eliminasse o perigo interno. A situação tornou-se insustentável quando a alta cúpula confirmou que a rivalidade com a SA poderia levar a um confronto aberto. Nesses meses, os relatórios apontavam para uma deterioração constante da relação entre Röhm e os funcionários estatais responsáveis pela coordenação dos assuntos de segurança. A resposta do regime veio a 30 de junho de 1934. Nesse dia, Hitler realizou uma série de detenções e execuções dirigidas contra a liderança da SA e outras figuras consideradas uma ameaça ao governo. Os generais Kurt von Schleicher e Ferdinand von Bredow também foram mortos nessa operação. No entanto, os comandantes do exército não reagiram contra a purga. Para a instituição, o gesto do chefe de governo significava a eliminação do rival que questionava a sua própria existência. Com o desaparecimento de Röhm e da liderança da SA, o exército recuperou o estatuto de Força Armada Exclusiva do Estado sem impedimentos. A purga teve efeitos imediatos. A 13 de julho de 1934, Hitler declarou publicamente que apenas a instituição militar reconhecida pelo Estado podia portar armas. Esta decisão marcou formalmente a supremacia da estrutura profissional sobre qualquer organização partidária. As autoridades interpretaram este anúncio como confirmação de que o governo apoiaria a continuidade de um exército disciplinado, afastado das ambições paramilitares. Além disso, reforçou a ideia de que a relação com o chefe do executivo tinha entrado numa nova fase, na qual o exército gozava de uma posição segura. Após a eliminação do seu principal adversário interno, a instituição apoiou abertamente o governo. Blomberg elogiou o chefe do executivo por ter evitado uma possível guerra interna e sublinhou que a estabilidade do país dependia do trabalho conjunto entre as autoridades civis e os comandantes militares. A declaração do ministro consolidou a aliança entre o exército e o regime, enquanto a SA perdeu toda a relevância nos assuntos militares. A purga deixou claro que, doravante, o controle da força passaria para a estrutura profissional, o que aumentou a margem de manobra do exército nos meses seguintes. No final de 1934, o processo de politização dentro das Forças Armadas já tinha começado. Os comandantes introduziram cursos de formação ideológica que procuravam adaptar o pessoal à nova língua oficial. As unidades incorporavam cerimônias e símbolos associados ao regime e eram aplicados requisitos raciais que refletiam as prioridades do Estado. Estas medidas mostraram como o exército foi gradualmente integrado na estrutura política dominante sem perder o seu caráter profissional. A mudança institucional não se limitou a símbolos. O regime removeu barreiras legais e restrições diplomáticas que tinham limitado a atividade militar durante a República anterior. A instituição recuperou a liberdade para reorganizar gabinetes, rever programas internos e ajustar a sua administração. A eliminação da SA permitiu aos comandantes concentrarem-se nas suas próprias decisões, sem a pressão de uma organização paralela. Ao fazê-lo, o exército reforçou a sua autoridade e reduziu o risco de interferência externa. Durante este período, as relações entre o exército e o governo tornaram-se mais próximas. Os comandantes observaram que o chefe do executivo confiava cada vez mais na estrutura militar para consolidar a ordem interna. A eliminação dos rivais garantiu que nenhuma organização pudesse competir pelo controle da segurança. Ao mesmo tempo, a instituição armada assumiu uma posição favorável em relação ao regime devido às vantagens obtidas. No final de 1934, a colaboração entre as duas partes estava firmemente estabelecida. O exército superou a ameaça de uma organização paramilitar que procurava impor-se no seu espaço.
e o governo conseguiu garantir a sua supremacia política com o apoio dos comandantes. A relação nascida nesses 2 anos marcou uma mudança profunda na história militar do país e preparou o terreno para decisões subsequentes que transformariam a estrutura das Forças Armadas nos anos seguintes. Wehrmacht, o nascimento legal de uma força renovada. Durante os primeiros meses de 1935, o governo tomou decisões que mudaram completamente o estatuto legal das Forças Armadas. Até então, a instituição manteve-se limitada pelas disposições aceites após a guerra, embora nos últimos anos o regime tenha removido os obstáculos administrativos e criado um clima favorável à reorganização das estruturas internas. Em março, as autoridades anunciaram que o país abandonava definitivamente as restrições militares estabelecidas no tratado assinado em 1919. Este comunicado teve uma dimensão pública nunca antes vista, pois pela primeira vez foi declarado abertamente que a liderança do Estado considerava terminada a fase das limitações internacionais. A decisão significou que o Exército recuperou a liberdade de expandir o seu tamanho, rever a sua organização e planear o crescimento que até então tinha sido proibido. O anúncio gerou uma reação imediata nos órgãos diplomáticos de outros países, mas dentro do território significou a passagem de um quadro restrito para um cenário de expansão aberta. O Ministério da Defesa começou a elaborar novas regras para adaptar a instituição ao seu papel alargado. Documentos oficiais afirmavam que o objetivo era criar uma força armada mais abrangente com uma estrutura moderna. Estas medidas foram registradas em decretos emitidos ao longo do ano e divulgadas através de instruções dirigidas a unidades de todos os níveis. Uma das mudanças centrais foi a introdução formal do serviço militar obrigatório. O governo apresentou-o como um procedimento necessário para sustentar um grande aparelho armado. Esta medida foi tomada através de uma lei que estabeleceu a duração do período de formação, a idade de incorporação e os mecanismos de seleção. A medida modificou completamente o sistema interno, uma vez que a instituição operava há anos com um número limitado de tropas. Agora tinha de integrar um fluxo constante de recrutas que chegavam de diferentes regiões. Para tal, os centros de formação foram reorganizados, as unidades expandidas e os programas de formação adaptados ao novo volume de pessoal foram estabelecidos. O decreto que reintroduziu este serviço também atribuiu responsabilidades específicas ao Ministério da Defesa para garantir que cada contingente recebesse formação uniforme. Os comandantes distritais assumiam tarefas de supervisão para coordenar a chegada dos recrutas e garantir que os prazos fossem cumpridos. A entrada de milhares de jovens nos quartéis forçou a criação de novas camadas logísticas e administrativas, o que por sua vez levou à expansão dos corpos responsáveis pelos abastecimentos, infraestruturas e pessoal. O aumento de tropas transformou a vida interna do Exército, que deixou de ser uma pequena instituição para se tornar numa organização com uma presença massiva em todo o país. No mesmo ano, os responsáveis pelos assuntos militares relataram que o nome tradicional foi substituído por um novo. O Exército deixaria de ser conhecido como Reichswehr e adotaria a designação Wehrmacht. Esta modificação não foi apenas simbólica. Refletiu a intenção de construir um aparelho armado unificado com uma capacidade muito maior do que a da estrutura anterior. O novo nome apareceu em documentos oficiais, relatórios administrativos e comunicações internas dirigidas a unidades e gabinetes locais. A alteração foi incorporada nas atas ministeriais e regulamentos distribuídos entre os diferentes níveis de comando. A transição de um exército limitado para uma força expandida envolveu a revisão do número de divisões, da distribuição territorial e das funções atribuídas a cada um dos ramos. O Ministério estabeleceu novos comandos regionais para lidar com o aumento de pessoal, e os estados-maiores das unidades existentes foram reorganizados. Os comandantes foram instruídos a preparar os quadros de oficiais responsáveis por liderar os grupos de recrutamento e a coordenar as fases de treino. Ao longo do ano foram elaborados manuais e regras processuais, detalhando a estrutura do novo corpo e como deveriam ser integrados no sistema expandido. O aumento do número de tropas obrigou a uma revisão do calendário de exercícios e manobras. Foram planeadas atividades para testar a integração dos novos contingentes e o seu desempenho em diferentes áreas.
Para tal, foram alocadas áreas de treino maiores e recursos distribuídos para facilitar a mobilização das unidades recém-formadas. Além disso, os planos instrucionais foram atualizados para incluir práticas destinadas a melhorar a coordenação entre grupos recém-incorporados e unidades de veteranos. Estes exercícios foram realizados sob a supervisão de comandantes seniores que avaliaram a capacidade da instituição de se adaptar ao ritmo de crescimento. No domínio administrativo, o Ministério da Defesa emitia comunicações aos escritórios nacionais para ajustar a gestão de pessoal. As instruções detalhavam como registrar novos recrutas, organizar a sua localização e manter o estado de cada contingente atualizado. Foram criados departamentos para controlar o fluxo de pessoal, analisar a distribuição por região e detectar necessidades específicas de equipamento. A grande incorporação de jovens também exigiu a expansão dos serviços médicos, administrativos e logísticos que sustentavam cada unidade. Durante este processo, o governo promoveu reuniões regulares entre representantes militares e civis para coordenar a implementação das novas regras. Nessas reuniões foram discutidas questões como a disponibilidade de infraestruturas, a distribuição de recursos e a rapidez de implementação da lei do serviço obrigatório. A transição deve ser feita de forma ordenada, e os documentos oficiais enfatizam a necessidade de manter uma estrutura clara e coerente. As autoridades queriam garantir que cada região pudesse absorver o aumento de tropas sem gerar problemas organizacionais. Com a expansão legal das Forças Armadas, o país enviou um sinal claro ao estrangeiro sobre a sua intenção de recuperar um papel militar mais proeminente. Em discursos oficiais, representantes do Estado explicaram que estas medidas respondiam à necessidade de garantir a segurança e estabilidade. Potências estrangeiras reagiram com preocupação, mas dentro do território, o processo decorreu sem interrupções. A instituição militar interpretou estas mudanças como a confirmação definitiva de que a fase de restrições tinha terminado e iniciado uma nova fase em que poderia agir com maior independência. Internamente, a mudança de nome e o serviço obrigatório transformaram a distribuição do pessoal. O número de oficiais aumentou para preencher os novos cargos de comando, e os que já estavam na instituição receberam responsabilidades adicionais. Os centros de formação adaptaram os seus programas aos novos requisitos e foram implementados sistemas para avaliar o desempenho dos recrutas durante o período de formação. Após a conclusão do treino inicial, os jovens foram destacados para unidades operacionais, onde continuaram o treino sob supervisão direta. A expansão aberta do Exército também exigiu tarefas de coordenação relacionadas com armazéns, suprimentos e transporte. Grandes quantidades de equipamento básico tiveram de ser mobilizadas para vestir, alojar e treinar os novos contingentes. Além disso, foi necessário reorganizar a manutenção das instalações e adaptar as infraestruturas para acomodar milhares de recrutas. Estas atividades aumentaram o tamanho dos escritórios responsáveis pelo apoio interno, e o Ministério emitiu diretivas específicas para garantir que os recursos fossem utilizados de forma eficiente. Ao longo do ano, os comandantes superiores informaram o governo sobre o estado da implementação do serviço obrigatório e da expansão estrutural. Os relatórios destacaram o progresso no ritmo de recrutamento, o cumprimento dos objetivos e a integração progressiva dos recrutas dentro das unidades. Também foram necessários ajustes em áreas onde o crescimento do pessoal ultrapassava a capacidade inicial dos quartéis. As autoridades civis e militares procuraram soluções imediatas para estas situações, como a expansão de instalações temporárias ou a redistribuição de tropas para regiões próximas. A implementação do programa de expansão culminou na consolidação de uma força armada renovada. No final de 1935, a instituição tinha se tornado um aparelho estruturado com um número de tropas muito superior ao do ano anterior. A presença do nome Wehrmacht em documentos internos e comunicações oficiais refletiu o fim de uma fase marcada por limitações internacionais e o início de uma fase em que o aparelho armado recuperou um papel central dentro do Estado. A supervisão governamental constante garantiu que o processo avançasse rapidamente, e a instituição militar assumiu a nova escala organizacional como parte fundamental do seu funcionamento.
O juramento ao Führer, quando a lealdade deixou de ser ao Estado. Em meados de 1934, as autoridades decidiram modificar uma das bases formais que definiam a relação entre a instituição militar e o Estado. Até esse ano, os soldados eram obrigados a declarar um compromisso dirigido à Constituição e às instituições oficiais. Este texto tinha sido herdado do período anterior e expressava que a lealdade do uniforme deveria ser mantida para com a ordem jurídica estabelecida. Em agosto de 1934, esta fórmula desapareceu completamente. A partir desse momento, a obrigação deixou de ser dirigida para a estrutura do Estado, mas para uma figura individual. A morte do presidente Paul von Hindenburg permitiu ao governo reorganizar as funções superiores do país. Neste contexto, o comando político anunciou que os militares teriam de pronunciar uma fórmula completamente nova. O texto apresentado estabelecia que cada membro do exército tinha de se comprometer diretamente com Adolf Hitler. A diretiva foi comunicada através de decretos oficiais indicando que o compromisso anterior foi abolido e que a nova versão entraria em vigor imediatamente. Esta mudança transformou a natureza do vínculo entre a instituição e o governo, pois o juramento passou de um compromisso com a autoridade constitucional para uma obrigação para com uma pessoa que concentrava o poder. As fontes descrevem que esta nova fórmula tinha um conteúdo claro e preciso. O documento obrigava soldados e oficiais a obedecer a Hitler incondicionalmente e a apoiar as suas decisões. O texto colocava o chefe de governo no centro da estrutura das lealdades e transformava o ato de jurar num compromisso direto que não incluía menções ao Estado, à lei ou às instituições superiores. Esta reescrita do compromisso representou uma mudança em relação à tradição profissional que caracterizava o exército, pois a instituição mantinha historicamente um sentido de pertença ligado a estruturas formais, em vez de a uma figura isolada. A diretiva foi difundida em quartéis por todo o país através de ordens que explicavam a nova obrigação. Os comandantes foram instruídos a organizar cerimônias em que todos os membros tinham de pronunciar a fórmula. Documentos internos registraram a necessidade de aplicar o procedimento em todas as unidades, sem exceções. As ordens também esclareceram que o juramento tinha de ser pronunciado publicamente e formalmente, reforçando a ideia de que o novo vínculo tinha um efeito prático imediato na vida militar. As crônicas indicam que em muitos locais foram organizados eventos simultâneos para garantir que a ordem fosse cumprida no mesmo período. Wett descreve que a medida teve efeitos profundos na cultura interna do exército. A obrigação de responder perante uma pessoa alterou o sentido de responsabilidade individual, porque o dever deixou de ser articulado através de um quadro institucional com controlos e normas prévias. Agora, a obediência era dirigida a um líder que concentrava a autoridade política e militar. Esta mudança teve consequências práticas na forma como os comandantes compreendiam as suas funções, porque a estrutura hierárquica estava ligada ao poder pessoal do líder. O juramento fazia com que qualquer instrução dada do topo adquirisse um peso moral e disciplinar diferente do que tinha em períodos anteriores. O processo também afetou oficiais que tinham desenvolvido as suas carreiras na República de Weimar. Muitos deles estavam habituados a um modelo de lealdade assente em instituições formais. Com a substituição da referência ao Estado por uma promessa a Hitler, a cultura profissional começou a orientar-se para o acompanhamento direto das decisões do chefe de governo. Wett sublinha que esta mudança reduziu a distância entre o poder político e a estrutura militar, porque a nova fórmula colocou a instituição sob subordinação explícita sem necessidade de mecanismos legais adicionais. Assim, o juramento reforçou a autoridade pessoal de Hitler nas Forças Armadas. Dentro do quartel, a medida provocou várias reações. Alguns comandantes interpretaram a mudança como uma expressão natural do novo sistema político, enquanto outros observaram que o ato tinha implicações que alteravam os princípios tradicionais do exército. No entanto, as fontes concordam que a fórmula foi aceite e aplicada sem resistência organizada. A disciplina interna e a estrutura hierárquica facilitaram a execução rápida do processo. As ordens vinham de níveis superiores e os oficiais de cada unidade eram responsáveis por garantir que a cerimônia fosse cumprida conforme estabelecido. Relatórios enviados ao Ministério
registraram que o procedimento tinha sido concluído em todas as regiões. O novo texto também teve consequências na relação entre superiores e subordinados. A obrigação de obedecer a Hitler influenciou incondicionalmente a forma como os oficiais transmitiam ordens. A cadeia de comando funcionava como um canal que garantia que cada instrução recebida de cima tinha um respaldo direto no juramento pronunciado. Esta situação reduziu os espaços para a interpretação pessoal que existiam em tempos anteriores. Como explica Vetch, a fórmula transformava a vontade do líder num ponto de referência colocado acima de qualquer consideração institucional. As fontes também indicam que a medida tinha um componente social que ia além da disciplina interna. Ao prometerem obedecer a Hitler, os soldados passaram a fazer parte de um sistema em que a liderança política e a instituição militar estavam explicitamente ligadas. Esta união teve efeitos na percepção pública do exército, pois a instituição parecia alinhada com a figura que governava o país. Desta forma, o juramento integrou os militares no quadro político do regime, não só a nível operacional, mas também simbólico. A reação dentro do corpo de oficiais mostra que a mudança foi assumida como uma obrigação oficial que tinha de ser cumprida sem questionamento. Documentos citados por Vetch indicam que alguns comandantes interpretaram a nova fórmula como uma garantia de estabilidade, considerando que o líder tinha autoridade para manter a ordem dentro do país. Para outros, a medida significava que o exército estava vinculado a decisões que não seguiam os procedimentos habituais. Esta diversidade de percepções não gerou conflito, porque a disciplina interna exigia o cumprimento da ordem sem expressar discordâncias. Na prática, o juramento pessoal teve um efeito direto na estrutura mental da instituição. A ideia de obediência absoluta a Hitler reforçava uma cultura onde a vontade do líder não podia ser questionada internamente. Vetch mostra que esta situação foi decisiva para compreender como os oficiais responderam a decisões políticas subsequentes, pois o compromisso pronunciado em 1934 criou um quadro de dever que condicionou o comportamento da instituição em situações críticas. A lealdade ao líder tornou-se um elemento central da identidade militar, substituindo a antiga relação baseada nas normas constitucionais. A medida também afetou a forma como os soldados de base compreendiam o seu papel. O juramento lembrava-lhes que o seu dever estava diretamente ligado ao líder. Foram realizadas sessões em muitas unidades para explicar o significado da nova fórmula, e os comandantes insistiram que qualquer ação deveria estar em conformidade com essa obrigação. Embora o processo não gerasse resistência aberta, transformou o ambiente interno. A presença constante do nome de Hitler no ato de compromisso reforçou o lugar central que a figura do líder ocupava dentro do sistema. No final de 1934, o processo estava totalmente implementado. Os relatórios ministeriais notaram que todas as unidades realizaram a cerimônia e que a nova fórmula fazia parte dos procedimentos habituais. A instituição tinha abandonado o modelo de compromisso com o Estado e agora respondia diretamente a uma autoridade que concentrava funções políticas e militares. Vetch sublinha que esta medida teve efeitos profundos nos anos seguintes, porque o exército estava subordinado às decisões de um líder sem limites institucionais. Tudo começou com essa modificação formal, um ato que alterou o quadro conceptual da obediência dentro da instituição e definiu a relação entre o exército e o poder para o resto da década. O comando centralizado, o dia em que o OKW nasceu. Quando a nova lei de defesa foi implementada em maio de 1935, o sistema militar alemão ficou diretamente subordinado à figura do chefe de Estado. Este regulamento conferiu a Adolf Hitler o cargo de Oberster Befehlshaber, tornando a sua autoridade a última instância em matéria de força armada. A partir desse momento, quaisquer decisões estratégicas ou administrativas tinham de fluir para ela, e a antiga estrutura herdada foi forçada a funcionar com essa hierarquia como base. Nos meses seguintes, esta mudança formal levou a ajustes dentro de cada ramo que tiveram de ser adaptados para uma direção em que a figura central deixasse menos espaço para corpos intermédios. Dentro do exército, o Oberkommando des Heeres, OKH, manteve inicialmente o peso que tinha desde a época da Reichswehr, mas essa influência começou a coexistir com tensões internas.
A liderança do Heer tentava manter o seu papel tradicional como núcleo profissional, enquanto outros gabinetes ligados à antiga administração militar tentavam expandir o seu envolvimento na liderança da força. Entre elas estava a Wehrmachtamt, um órgão que geria os assuntos comuns entre as armas e procurava tornar-se uma verdadeira ferramenta de coordenação. Tal coexistência gerava rivalidades constantes, especialmente quando surgiam questões sobre quem deveria controlar a preparação para um conflito futuro. Os comandantes do Heer, liderados pelo general Werner von Fritsch, observaram como o equilíbrio anterior foi alterado. Ao seu lado, figuras como o general Beck consideravam que o exército deveria manter a capacidade de planear e conduzir operações sem intervenção externa. Ao mesmo tempo, Wilhelm Keitel e Alfred Jodl estiveram ativos na Wehrmachtamt, que viram uma oportunidade para equilibrar o OKH através de uma estrutura que moldaria uma liderança conjunta. Estes confrontos, embora ainda contidos, mostraram que o sistema herdado da fase anterior começava a ser superado pela reorganização política em curso. Durante 1936 e 1937, esta luta foi expressa numa série de memorandos, propostas de reorganização e discussões internas que afetaram a relação entre os ramos do exército. O Heer defendeu a sua primazia tradicional na tomada de decisões, enquanto a Wehrmachtamt levantou a necessidade de um ponto de ligação mais próximo com o chefe de Estado. A Marinha, sob o comando do almirante Erich Raeder, e os comandantes da Força Aérea, que já operavam com autonomia, também tinham reservas quanto a qualquer modificação que pudesse reduzir os seus poderes. Cada grupo tentou preservar os espaços de autoridade, mas a última palavra pertencia a Hitler, que avaliou essas tensões conforme a conveniência do regime. Neste contexto, o comando político reforçava a intervenção direta na estrutura militar. O contato contínuo entre Hitler e Keitel facilitou que a Wehrmachtamt se tornasse cada vez mais dependente do chefe de Estado, o que perturbou o equilíbrio existente entre os ramos. Embora ainda não existisse um órgão central unificado, os movimentos internos antecipavam uma grande transformação. A liderança do futuro deixaria de ser competência exclusiva do Heer, que viu a sua autoridade histórica começar a diminuir. No início de 1938, um evento acelerou a mudança. A saída do ministro da Guerra, Werner von Blomberg, e a quase simultânea demissão do comandante do exército, Fritsch, deixaram o Estado-Maior sem referências significativas. Essa dupla queda permitiu a Hitler reorganizar toda a estrutura militar sem a resistência habitual. A eliminação das duas posições abriu um espaço que até então não estava disponível. Com este vazio à frente do aparelho militar, Hitler procedeu à abolição do Ministério da Guerra, uma instituição que funcionava durante anos como um elemento de mediação entre as Forças Armadas e o Estado. A 4 de fevereiro de 1938, foi emitido o decreto que formalizava a nova organização. Esse documento estabeleceu que o chefe de Estado assumiria pessoalmente a liderança total das Forças Armadas, sem intermediários ministeriais. Para sustentar esta nova estrutura, foi criado o Oberkommando der Wehrmacht, OKW, como um escritório responsável pela gestão das questões centrais do complexo militar. O órgão absorveu as funções anteriormente desempenhadas pelo extinto ministério e assumiu a responsabilidade de transmitir as ordens de Hitler a cada ramo. A partir desse momento, qualquer decisão estratégica tinha de ser canalizada através do OKW. O comando do novo cargo foi entregue a Wilhelm Keitel, que viria a ocupar uma posição equivalente à de coordenador geral das Forças Armadas. Sob a sua liderança foi organizado um grupo de trabalho que em breve se tornaria o núcleo operacional do sistema, o Führungsstab, liderado por Jodl. Este órgão era responsável por preparar avaliações, preparar relatórios para o chefe de Estado e fazer a ligação com cada ramo quando surgiam questões que afetavam o conjunto. A posição de Keitel garantia que as decisões fossem diretamente da liderança política para os comandantes militares, sem obstáculos formais. Com a criação do OKW, a relação entre os ramos mudou completamente. O Heer continuou a ter o seu próprio alto comando, mas foi subordinado a um cargo que respondia imediatamente a Hitler.
A Marinha e a Força Aérea mantinham as suas estruturas internas, embora tivessem de coordenar com o OKAB para quaisquer assuntos envolvendo toda a Força Armada. Esta subordinação, definida através de decretos subsequentes, colocou o líder político acima do quadro profissional que caracterizava a Reichswehr e a primeira fase do Heer nos anos anteriores. Em abril de 1938, Keitel apresentou um memorando detalhando a forma como a nova organização deveria operar. Esse documento explicava como o OKW serviria como ponto focal geral e como as responsabilidades seriam distribuídas entre os vários gabinetes. Hitler aprovou esta abordagem, que consolidou a posição do OKW como o órgão que centralizava o fluxo de informação e ordens. Com esta aprovação, a prolongada disputa entre o OKH e a antiga Wehrmachtamt foi resolvida a favor do novo órgão. Um decreto adicional emitido em maio do mesmo ano definiu claramente as tarefas do OKW. O texto estabeleceu o seu papel na preparação do país para futuros conflitos, supervisão administrativa e coordenação direta com cada ramo. Embora os três braços mantivessem os seus altos comandos específicos, o novo esquema garantia que a direção-geral residisse no cargo absolutamente subordinado a Hitler. A estrutura anterior, baseada na relativa autonomia do Heer, tinha sido substituída por um sistema em que o comando político controlava diretamente todos os níveis. Entre 1935 e 1938, a transformação foi tão profunda que a liderança militar passou de um modelo baseado na antiga autoridade profissional para outro em que a liderança política ocupava o lugar central. O OKW tornou-se a ferramenta que permitiu manter esse controle e que garantiu que as decisões estratégicas chegassem às agências sem mediação independente. Embora cada ramo mantivesse a sua hierarquia interna, a direção final concentrava-se na figura do chefe de Estado, que usava o novo cargo para reforçar a sua autoridade sobre as forças armadas. Com esta reorganização, o sistema militar alemão entrou numa fase governada por um único comando, onde a influência anterior dos comandantes profissionais foi substituída por uma estrutura concebida para responder exclusivamente ao poder político. O nascimento do OKW marcou o fim de um período em que as filiais mantiveram os seus próprios espaços de decisão e abriu uma fase em que a centralização definiu o funcionamento do todo. Os céus proibidos de Göring, a criação oculta da Luftwaffe. À medida que a década de 1920 avançava e as limitações impostas ao país continuavam a bloquear qualquer desenvolvimento aéreo visível, a ideia de criar uma força aérea secreta que não deixasse rastros diretos começou a circular em pequenos círculos militares. Estudos internos desses anos mostraram que a aviação tinha adquirido um peso decisivo na recente guerra, e era claro para várias figuras influentes que o país já não podia depender apenas de uma estrutura militar baseada na infantaria e artilharia. A aviação civil, legalmente protegida, oferecia uma frente ideal para estabelecer equipas, escolas e quadros técnicos sem atrair atenção internacional. Os documentos analisados na Alemanha e na Segunda Guerra Mundial explicam como, a partir de meados da década, foi promovido um sistema de formação paralelo onde pilotos, navegadores e mecânicos eram treinados sob selos civis. A base dessa estratégia era camuflar o treino militar em atividades aparentemente comerciais e usar aeroclubes, linhas internas e fabricantes civis como fachada para criar reservas de pessoal treinado. Tudo isto exigia coordenação contínua entre comandantes do exército e chefes de companhias aeronáuticas, que recebiam instruções sobre modelos, capacidades e cargas úteis que tinham de integrar discretamente nos seus projetos. A partir de 1925, começaram contactos sistemáticos com a União Soviética, onde instalações remotas permitiram desenvolver testes proibidos dentro do próprio país. Estes acordos baseavam-se numa troca muito específica, acesso a locais de testes em troca de transferência técnica, que também era útil para o lado soviético. Este período tornou possível examinar motores, estruturas experimentais e procedimentos avançados sem violar formalmente o quadro diplomático vigente. Os julgamentos não foram de natureza de massa, mas desempenharam um papel decisivo na geração de conhecimento que mais tarde se tornaria essencial. Os dados obtidos nestas instalações foram convertidos em relatórios técnicos enviados aos gabinetes responsáveis pelo planeamento de uma futura força aérea.
Estes relatórios incluíam cálculos de consumo de combustível, comportamento a altitudes médias, arrasto estrutural e táticas de aproximação. Cada elemento foi avaliado com o objetivo de o integrar numa força aérea que ainda não existia publicamente, mas que necessitava de parâmetros precisos para ser viável. Neste ambiente de preparação encoberta, Hermann Göring começou a ocupar um lugar cada vez mais decisivo. Embora conhecido pela sua carreira anterior, a sua ascensão nestas questões consolidou-se quando obteve responsabilidade direta pelos assuntos aéreos no novo ambiente político do início da década de 1930. A biografia de Irving refere que Göring via a aviação como uma ferramenta que combinava prestígio, poder e capacidade estratégica, e desde o início promoveu uma expansão que teria de ser mantida oculta até que o contexto interno permitisse que fosse exibida abertamente. Para ele, construir uma força aérea exigia controlar não só pilotos, mas também fábricas, combustível, materiais, aeródromos e centros de design. Dos estudos do MGFA, pode observar-se que, entre 1933 e 1935, a estrutura aeronáutica industrial sofreu uma transformação acelerada. As empresas que sobreviveram com contratos civis receberam atribuições discretas, supervisionadas por oficiais militares que analisavam modelos, testavam protótipos e ajustavam especificações com base em dados de testes realizados em território soviético. Irving descreve que Göring passou tempo direto a conhecer os chefes destas indústrias, procurando garantir a sua lealdade e acelerar a entrega de aeronaves que ainda tinham de ser mantidas em absoluto segredo. Este período também marcou um aumento notável na formação de pilotos. Os textos da MGFA explicam que, sob títulos civis, foram abertas escolas onde o número de horas de voo crescia a cada ano. Os instrutores cuidadosamente selecionados tomavam notas detalhadas sobre manobras, tempos de viragem, resposta dos motores e formação de esquadrões que operavam como grupos desportivos. Cada exercício tinha uma dimensão militar, mesmo que fosse apresentado como uma rotina civil. Um dos elementos mais relevantes desses anos foi a criação de depósitos logísticos adaptados para apoiar uma força aérea que ainda não podia existir oficialmente. Peças sobressalentes, motores, ferramentas e combustível eram recolhidos em armazéns distribuídos para não chamar a atenção. Os documentos da MGFA mostram que o planeamento seguiu um esquema faseado que contemplava o momento em que a aviação secreta poderia passar para um estado visível, com a capacidade de se deslocar rapidamente. Ao mesmo tempo, a investigação técnica avançava a um ritmo constante. Os engenheiros trabalharam nas configurações das asas, reforços da fuselagem e sistemas de arrefecimento, muitas vezes inspirados em dados obtidos através da cooperação com instalações soviéticas. Faustian Bargen descreve que a União Soviética também aproveitou esta troca para a sua própria modernização, mas para os técnicos alemães era, acima de tudo, um laboratório sem restrições. A biografia de Göring destaca que, à medida que a sua posição política se consolidava, obteve a autoridade necessária para dirigir pessoalmente a expansão aérea, impondo decisões sobre aquisições, construção de pistas, alocação de recursos e seleção de líderes. Para ele, a aviação tinha de se tornar um instrumento capaz de operar em qualquer cenário. Por isso, esforçou-se para acelerar a produção de aeronaves, expandir as escolas e duplicar o número de técnicos qualificados. Entre 1934 e 1935, os volumes da MGFA confirmam que as estruturas destinadas a formalizar o que tinha sido construído em silêncio durante anos multiplicaram-se. A evolução administrativa deste período mostra que o projeto, nascido da clandestinidade, estava agora pronto para se apresentar como uma força aérea moderna. Companhias, instrutores, engenheiros, pilotos e comandantes tinham uma rede quase completa que podia ser transformada numa organização nacional sem começar do zero. A violação direta das restrições impostas em 1919 foi documentada em detalhe em várias pesquisas históricas. Cada etapa, desde protótipos, escolas, acordos estrangeiros e compras secretas até a expansão industrial, quebrava o quadro legal vigente.
No entanto, estas infrações não foram realizadas improvisadamente, mas através de um planeamento sustentado que tinha começado uma década antes e que encontrou em Göring o seu principal motor na reta final do processo. Estudos especializados sublinham que a apresentação pública desta força aérea não teria sido possível sem o aprendizado acumulado desde 1925. Manuais de treino, práticas de voo, engenharia aeronáutica e logística já estavam estabelecidos antes de a existência da aviação militar ser abertamente reconhecida. Assim, quando o país apresentou a sua nova arma aérea, não nasceu do zero, mas sim de uma década inteira de testes e trabalho silencioso. O conjunto destas ações, que incluía formação oculta, acordos estrangeiros, desenvolvimento industrial, o reforço da aviação civil como cobertura e a centralização sob Göring, constitui o eixo do capítulo registrado pelas fontes. Ao longo destes 10 anos, foi formada a base material, técnica e organizacional que transformou uma estrutura invisível numa força aérea moderna. As investigações da MGFA e as descrições de Irving concordam que este processo não só desafiou as imposições internacionais, como também significou que, quando chegou o momento de anunciar a sua existência, a aviação militar já tinha pessoal experiente, fábricas preparadas e comandantes que trabalhavam juntos durante anos. Isto fechou um ciclo que começou em segredo em meados da década de 1920, sustentado por acordos discretos, formação camuflada e uma indústria que aprendera a produzir sob limites formais. Em 1935, a estrutura estava pronta para funcionar sem disfarce, e a figura de Göring tornou-se o eixo político e administrativo dessa construção. Esse período, reconstruído a partir de fontes oficiais e investigação especializada, revela como uma força aérea moderna foi criada enquanto ainda era ilegal reconhecer a sua existência. A máquina oculta do Reich: doutrina, fábricas e guerra em movimento. No final da década de 1920 surgiu um processo silencioso de revisão de métodos e objetivos no ambiente militar alemão, impulsionado por comandantes que procuravam tirar partido das lições da guerra anterior. A partir de 1927, começaram a circular análises que examinavam as falhas e sucessos do conflito recente para tirar conclusões práticas. Estes estudos não foram divulgados abertamente, mas dentro dos grupos de planeamento tornaram-se uma referência regular para atualizar a instrução diária. Insistia que qualquer força moderna teria de agir rapidamente, manter os comandantes bem informados e coordenar unidades que pudessem mover-se de forma flexível para que a iniciativa de cada escalão se alinhasse com a intenção superior. Esta abordagem foi expandida à medida que os oficiais mais jovens discutiam exercícios e simulações que procuravam recriar ambientes em mudança, onde a adaptabilidade se tornava um fator decisivo. Nesses mesmos anos, continuaram as conversações com técnicos de origem soviética que participaram em projetos conjuntos. A cooperação tornou possível trabalhar em espaços discretos, onde ambos os países experimentaram procedimentos que mais tarde influenciariam a sua forma de operar. As instalações partilhadas foram usadas para testar equipamentos, ajustar sistemas e estudar como integrar novas armas em manobras cada vez mais dinâmicas. Estes contactos foram mantidos discretamente, embora tenham servido para alargar a visão dos oficiais alemães, que tomavam nota do que tinham aprendido para o incorporar nos seus próprios regulamentos. Durante o início da década de 1930, os testes para avaliar o desempenho de pequenas unidades em condições exigentes aumentaram. Os responsáveis pela formação insistiram que estas práticas não deveriam limitar-se a exercícios manuais, pelo que os cenários propostos frequentemente forçavam uma reação sem instruções detalhadas, utilizando a informação disponível no terreno. Cada resultado foi cuidadosamente examinado, registrando movimentos, tempos de resposta e decisões de comando. Estes dados formaram a base de relatórios que, sem serem apresentados como doutrina fechada, orientaram a evolução do pensamento militar para conceitos focados na velocidade, coordenação e aproveitamento das oportunidades. Ao mesmo tempo, a economia alemã entrou numa fase em que certos setores industriais começaram a receber encomendas que, no papel, eram descritas como projetos civis, mas que, na prática, respondiam a um objetivo diferente.
Empresas como a Krupp estavam a trabalhar em modelos com dupla utilidade, adaptando processos e materiais que poderiam ser usados imediatamente se recebessem um mandato estadual mais amplo. A Messerschmitt avançou em projetos aeronáuticos que proporcionaram soluções técnicas inovadoras, enquanto a Daimler-Benz afinou motores que ofereciam potência suficiente para aplicações futuras que ainda não podiam ser especificadas publicamente. Estas atividades foram estruturadas através de contratos que pareciam comuns, mas incluíam cláusulas que podiam ser transformadas em programas maiores sem demora, facilitando a resposta da indústria quando as políticas tomavam um novo rumo. A partir de 1933, estes setores industriais expandiram o seu ritmo. A reorganização interna permitiu que departamentos anteriormente separados começassem a coordenar fornecimentos, processos de fabrico e prazos de entrega, reduzindo custos e evitando duplicações. Os ministérios envolvidos reveram listas, corrigiram especificações e enviaram diretrizes focadas em objetivos precisos que ligavam os gargalos a investimentos específicos. No final de 1934, muitas das principais fábricas tinham aumentado a sua capacidade, criando uma rede capaz de sustentar expansões sem alterar a fachada administrativa de cada empresa. A expansão seguiu um padrão planeado que se enquadrava na estratégia do Estado de preparar um aparelho produtivo altamente especializado. Ao mesmo tempo, o campo noticioso trabalhou para apresentar uma imagem renovada do soldado alemão à opinião pública. O objetivo era que a população associasse o exército à disciplina, eficiência e sentido de responsabilidade, reforçando a ideia de que a nova força armada representava um elemento central para a coesão do país. Para isso, os oficiais de comunicações revisavam cuidadosamente quais as fotografias publicadas, que histórias apareciam na imprensa e como os exercícios militares eram descritos. Foram selecionadas cenas onde a ordem nas filas, a precisão nas manobras e uma estética polida que transmitia confiança. O material aprovado foi difundido através de jornais, noticiários e revistas especializadas, para que o público recebesse uma mensagem coerente sobre a qualidade do Exército e o seu papel na vida nacional. Esta construção narrativa moldou as percepções sem necessidade de elaborações retóricas explícitas. Entretanto, nos quartéis, o treino foi aperfeiçoado onde diferentes armas atuavam em conjunto. A experiência acumulada nos anos anteriores tornou possível combinar movimentos rápidos com apoio de fogo preciso, tirando partido de comunicações mais eficientes. Os instrutores insistiram que cada unidade compreendesse o seu papel na operação global, pois a coordenação tornou-se uma prioridade para alcançar a superioridade local no momento decisivo. O objetivo era aproveitar as lacunas, explorá-las e forçar o adversário a reagir em condições desfavoráveis. Estas abordagens ainda não eram apresentadas como um sistema fechado, mas constituíram a base que mais tarde seria associada à forma alemã de conduzir a guerra. A estrutura econômica continuou a fortalecer-se entre 1935 e 1937, com investimentos destinados a expandir linhas de montagem que produziam componentes essenciais em períodos cada vez mais curtos. As empresas coordenavam as entregas entre si para minimizar o tempo de inatividade e garantir que os materiais chegassem quando necessários. Esta rede industrial era apoiada por incentivos estatais que reduziam os riscos financeiros e permitiam a experimentação de novos processos sem comprometer a estabilidade da empresa. Isto consolidou um ecossistema capaz de sustentar um crescimento acelerado, caso fosse necessária uma expansão adicional. Nesses mesmos anos, os métodos de treino foram aperfeiçoados, multiplicando exercícios onde infantaria, artilharia e unidades móveis atuavam em série. A prática constante permitia aos comandantes verificar como as tropas respondiam a eventos imprevistos, ajustando as ordens para que a iniciativa individual permanecesse compatível com o plano global. Os relatórios gerados após cada manobra foram enviados para os gabinetes onde os resultados foram comparados, identificando padrões úteis para desenhar instruções futuras.
Esta sequência de julgamento, avaliação e modificação resultou num corpo de conhecimento que se estendia entre os escalões do exército sem necessidade de textos doutrinários rígidos, à medida que cada oficial aprendia a interpretar a situação de forma prática. Em 1938, a maquinaria industrial estava pronta para sustentar esforços prolongados e o aparelho político decidiu utilizá-la em cenários concretos. As forças armadas tinham de demonstrar que podiam mover-se rapidamente, ocupar posições-chave e realizar operações coordenadas em territórios ligados aos interesses do Estado. Na Áustria, a presença militar avançou sem resistência significativa, mostrando que as linhas de comando atuavam com precisão no terreno. Mais tarde, na Zona Checa, as tropas receberam ordens para ocupar pontos previamente estudados, realizando movimentos que combinavam marchas, concentração de unidades e destacamento em áreas estratégicas. Estas ações serviram como prova prática da capacidade adquirida na década anterior. Em 1939, surgiu a oportunidade de pôr em funcionamento todo o aparelho militar e econômico construído nos anos anteriores. A intervenção na Polônia mostrou como os princípios de mobilidade, coordenação e ritmo acelerado podiam ser aplicados num verdadeiro teatro de operações. As unidades atravessavam fronteiras com tarefas definidas, ligando manobras avançadas ao apoio de diferentes armas. A rapidez de execução impediu o adversário de reorganizar linhas de defesa coerentes e, em poucos dias, confirmou-se que a combinação de treino, indústria reforçada e planeamento centralizado deu à Wehrmacht um poder que até há pouco tempo parecia inalcançável. O ano de 1939 encerrou assim uma fase de mais de uma década em que ideias, estruturas e recursos foram alinhados para produzir um instrumento militar capaz de intervir em diferentes cenários com uma eficácia desconhecida na Europa desde a Grande Guerra anterior. Os testes na Áustria, Checoslováquia e Polônia tornaram-se a prova mais clara até então de que o processo iniciado na década de 1920 transformou o exército alemão numa força que já não precisava de disfarçar o seu alcance. A Alemanha estava a entrar no limiar de um grande conflito com uma maquinaria doutrinária, industrial e operacional pronta para marcar o ritmo do continente.